Então, turma, dentre dos aspectos farmacocinéticos e que estão associados às características da química farmacêutica, as características químicas, nós podemos aqui encontrar a parte que envolve um dos aspectos da farmacocinética, que seria a biotransformação, tá? Lembrando, gente, que quando nós falamos em farmacocinética, nós estamos nos referindo ao movimento em que a substância ela faz no organismo, tá? E esse movimento ela está caracterizado por 4 fases, que seria a absorção, a distribuição, o metabolismo, que também pode ser chamado de biotransformação, e a excreção, que também pode ser chamado de eliminação, tá? E aí vamos falar agora da biotransformação. Lembrando que a absorção e a parte de distribuição e algumas partes iniciais desse conteúdo está na aula passada, tá? Na aula gravada. Em relação à biotransformação, gente, é um processo que envolve, de modo geral, a característica de modificar a estrutura química da substância, tá? Modifica essa estrutura química da substância em si. E o que seria isso? Existe uma justificativa, existe uma explicação para que possa, literalmente, as substâncias elas serem biotransformadas. E a principal justificativa que faz com que uma substância ela seja biotransformada, turma, é literalmente a capacidade da substância em ser eliminada. Por quê? A maioria das substâncias, quando elas são absorvidas, né, pelas vias de administração, elas têm um perfil lipossolúveis. Contudo, quando essas substâncias elas vão chegar até os rins para ser eliminadas, elas não conseguem ser eliminadas por ter uma característica lipossolúvel. Nesse contexto, é necessário que aconteça o quê? As substâncias lipossolúveis, elas se transformam em substâncias hidrossolúveis, para que possa ser eliminada. E o mecanismo e a maneira de que ocorra esse processo de eliminação é através da biotransformação, através das reações de fase 1 e fase 2, que eu vou comentar e mostrar para vocês mais detalhe posterior, tá? E dentre esses aspectos da biotransformação, gente, esse processo, essa etapa, pode acontecer por vários mecanismos, por vários processos, tá? Em vários órgãos. Primeira coisa, nós temos que entender que, de modo geral, qualquer órgão que tenha, por exemplo, substâncias para ter uma conjugação ou tenha enzimas que possa favorecer o processo de metabolização, pode acontecer essa metabolização nesses órgãos. E aí eu trouxe para vocês aqui que, de modo geral, tem vários órgãos que passam por esse processo de metabolização, como, por exemplo, aí, os pulmões, rins, fígado, intestino, tá? O próprio sangue também pode ocorrer a metabolização. Contudo, olha só um ponto importante, turma. Eu destaco para vocês que, de modo geral, o fígado é o principal órgão metabolizador. E, de modo específico, existe uma justificativa para isso, né? Primeiro, está associado basicamente ao fato do fígado ele ser um órgão que tem grande quantidade de enzimas que são específicas para esse processo de metabolização, que são as enzimas conhecidas aí como enzimas do citocromo P450. Alguém quer falar? Sou eu, Ana Carissa, professor. Bom dia. Ana Carissa, bom dia. É porque, para mim, não está aparecendo nada. A tela está toda preta. Eu vou sair novamente, tentar entrar novamente para o senhor me aceitar, tá bom? Tá porque bom. não está aparecendo nada para mim. É a internet, tá? Quando não aparece assim. Tá. Pode entrar. E aí, turma, como eu estava comentando anteriormente, de modo geral, o que acontece? As substâncias elas são mais metabolizadas no fígado, primeiro, porque o fígado é rico em enzimas metabolizadoras, que são as enzimas do citocromo P450. E diante disso, tem outras explicações associadas a esse aspecto, como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês.
Olha só, gente. Além disso, o fígado ele é o principal órgão metabolizador, porque basicamente todo o sangue que perfunde a área esplânica, ou em outras palavras, que perfunde a região abdominal, todo esse sangue ele migra para o fígado. Principalmente, turma, porque envolve aquela característica do sistema porta-hepático. Lembra que, de modo geral, existem vasos, né, que circundam o estômago e circundam o intestino, e esses vasos que circundam o estômago e o intestino, turma, acaba todo o sangue migrando para o fígado, tá? Que é o sistema porta-hepático, tá? Que eu já até expliquei para vocês que, de modo geral, vai envolver esses aspectos aí associados à metabolização em si, tá? Outro ponto importante, turma, toda substância, de modo geral, seja endógena, seja exógena, elas vão ser metabolizadas, principalmente pelo fígado. E, nesse aspecto, nós temos, de modo geral, a situação. Lembra, gente, que o fígado, por ser esse órgão metabolizador, por ser esse órgão com a capacidade de metabolizar a substância, nós temos um ponto importante aqui, que é esse efeito de primeira passagem. Lembra que quando eu me refiro ao efeito de primeira passagem, eu estou querendo dizer que é quando a substância ela primeiro alcança o fígado para depois ir para a corrente sanguínea sistêmica, certo? Como assim? Olha só, gente, todas as substâncias que são absorvidas, seja pelo estômago, ou seja absorvida, seja pelo intestino, essas substâncias elas vão cair na corrente sanguínea do sistema porta-hepático e vão para o fígado. Lá no fígado, por ter essa grande quantidade de enzima, vai ter os processos de metabolização. Só que muitas vezes esse efeito de primeira passagem, ou seja, a substância passa primeiro pelo fígado, para depois ir para a corrente sanguínea sistêmica. Uma parte dessas substâncias que sofrem metabolização, elas podem mudar, aliás, elas mudam a sua estrutura, porque uma vez que sofre a metabolização, ocorre a mudança na sua estrutura em si. E aí é algo que a gente tem que ficar compreendido. Uma vez que modifica a estrutura de uma substância, essa nova substância que foi modificada, essa nova substância que foi criada, esse novo metabólito, ele pode ser tóxico, ele pode ser mais ativo ou ele pode ficar inativo. E aí, como eu comentei para vocês, dentro dos principais focos, né, para que ocorra o processo, de modo geral, da metabolização, o objetivo, sem dúvida, é que essa substância, ela se torne uma substância mais hidrossolúvel, tá? E aí, quando nós falamos em uma substância mais hidrossolúvel, sem dúvida, o foco principal está associado à característica, turma, de que ela possa se tornar mais hidrofílica para que possa ser eliminado, tá? Para que essa substância ela possa vir ser eliminada. Mas para que ocorra esse processo aí, né, de antemão, para que ocorra o processo de eliminação ou das substâncias se tornarem hidrossolúvel, precisa passar por alguns aspectos muito importantes, que é onde literalmente nós vamos entrar na química, que seria a metabolização, que acontece por duas fases. A reação de fase 1, que ela é conhecida como uma reação enzimática, porque são a quem é responsável para acontecer esse processo de metabolização são as enzimas do citocromo P450, não somente, mas são as principais. E nós temos a reação de fase 2, que é a fase chamada de conjugação. Turma, só uma curiosidade, que nessa fase 1, ela também pode ser chamada de fase de funcionalização. Toda vez que uma substância ela passa pela fase 1, vai ocorrer aspectos de modificar a sua funcionalização,
que foi o que eu comentei anteriormente para vocês. As substâncias, elas podem ficar mais ativa, inativa ou tóxica, tá? E aí, de modo geral, tanto a reação de fase 1 como a reação de fase 2 tem como objetivo o quê? Produzir ou elaborar ou desenvolver ou constituir substâncias hidrossolúveis ou substâncias polares para que possam ser eliminadas, principalmente pelo sistema renal, tá? Que é a nossa principal via de eliminação de substâncias. Não é que seja somente, mas é a principal via, tá? Lembrando, turma, que muitas vezes a gente pode estar ingerindo, né, ou fazendo uso de substâncias que sejam substâncias hidrofílicas e não necessariamente passa pela metabolização. E aí elas podem ir direto para os rins e serem eliminadas. E aí, turma, falando um pouco mais sobre as reações da biotransformação, nós vamos falar de modo geral de todas essas reações, né? Para vocês conseguirem compreender. Por isso que eu falei para vocês anteriormente que, literalmente, nessas reações de biotransformação, nós vamos falar mais sobre a química em si. Então, por exemplo, a reação de fase 1, que é uma reação de funcionalização, que é uma reação que envolve as enzimas do citocromo P450, principalmente, ela pode acontecer por vários processos. Mas as principais reações que pode acontecer sobre uma estrutura química na fase 1 são as reações de oxidação, são a reação de redução, a reação de hidrólise, a reação de ciclização e a de deciclização. Lembrando que quando eu falo reação de oxidação, gente, e redução, de modo geral, elas são basicamente uma mesma reação. Por quê? Se uma substância oxida, uma outra reduz para oxidar essa outra. E se uma reduz, a outra oxidou para reduzir essa outra. Então, quando eu falo de oxidação e redução, basicamente são reações que acontecem sempre em conjunto, tá? Até porque, quando a gente vai estudar essa questão das reações de oxidação e redução, geralmente eles utilizam muito o termo assim, como se fosse uma reação de óxido-redução, ou redox, porque envolve as duas características, tanto da oxidação quanto da redução, tá? Mas vamos só relembrar. O que seria, por exemplo, gente, o que seria, por exemplo, uma reação de oxidação? Geralmente, a reação de oxidação ela tem uma alta concentração de participação do oxigênio. Além disso, a oxidação está associada à perda de elétron, né? Então, basicamente, ocorre a perda de elétron. Já a redução tem uma baixa participação do oxigênio e a redução está associada, gente, ao ganho de elétron. Então, a oxidação perde, redução ganha, né? E aí, de modo geral, a oxidação, como perde, é um agente redutor e a redução, como ganha, é um agente oxidante, tá? Já a reação de hidrólise, o próprio nome já está dizendo, é uma reação, gente, que envolve a participação da água. De modo geral, o que seria essa participação da água? Seria a quebra da molécula de água, e essa quebra da molécula de água vai dar origem a dois íons. Vai dar origem ao cátio e ao ânion, sendo que o ânion é a hidroxila e o cátio é o próton, que seria o H+, tá? E uma vez que tem essa quebra da molécula de água, liberando esses dois íons, a hidroxila mais o próton, esses dois íons acabam indo para elementos, acabam indo para substâncias. Geralmente se fala que a reação de hidrólise, ela tem a participação em converter substâncias maiores em substâncias menores, tá? De que maneira? Sempre inserindo nesses elementos, nessa reação, o próton e o ânion. Desculpa, o próton e a hidroxila. E
Além dessas três reações de oxidação, redução e hidrólise, na verdade, existem várias reações que podem ser caracterizadas por reação de fase 1. Nós também temos a ciclização e a deciclização. O próprio nome já nos sugere o que é que acontece. A ciclização. A ciclização, ela está associada, gente, a literalmente a formação de uma cadeia aberta que vai se tornar uma cadeia fechada, tá? Cíclica. E a deciclização é quando você tem uma cadeia fechada e ela vai, aliás, é quando você tem uma cadeia fechada e ela vai se transformar em uma cadeia aberta. Lembrando que para isso acontecer, precisa a participação de enzimas, né? A reação de fase 1, para ter oxidação, redução, hidrólise, ciclização e deciclização, tem que ter um agente catalisador, tem que ter aí a enzima, tá? Lembrando, ressaltando, que a fase 1 é uma fase de funcionalização. Então, toda vez que uma substância ela sofre essa reação de fase 1, ela vai dar origem a um outro metabólito, vai dar origem a uma outra substância, que pode ser ativa, mais ativa, menos ativa ou tóxica. E, por último, né, nós temos aí a fase 2, e aí quando se refere na reação de fase 2, a gente já está falando de uma reação de conjugação. Significa o quê? Que existe um composto que é produzido no nosso organismo. Aí tem vários compostos que pode ser produzido no nosso organismo que pode participar da reação de fase 2, tá? Lembrando que é conjugação. Então, eu tenho a substância química que eu ingeri, a substância, o xenobiótico, tá? Quando eu falo xenobiótico, eu me refiro a qualquer substância que possa vir ser estranha ao corpo, e ela pode ser tanto uma substância estranha benéfica como maléfica, tá? Certo. E aí, nessa fase de conjugação, gente, eu tenho uma substância produzida pelo nosso corpo, pelo organismo, e ela acaba conjugando, ela acaba se ligando à substância que vai ser a substância para conjugar. E dentre as reações de conjugação, nós temos a glicoronidação, que de modo geral significa a glicoronidação, gente, significa a inserção da substância ácido glicurônico na molécula, tá? Nós temos aí a reação de sulfatação, que quando nós falamos nessa reação de sulfatação, de modo geral, são processos que envolvem aí a inserção de por exemplo, de um trióxido de enxofre, né, tá? Que seria o SO3. E quando aí também, além dessa glicoronidação, sulfatação, nós também temos a reação de acetilação, que seria a inclusão de um radical acetil, tá? Metilação, radical metil, e a conjugação com a glutationa. Essa, como posso dizer, essa conjugação com a glutationa, gente, essa glutationa é um composto endógeno produzido pelo nosso organismo, tá? E, além disso, pode também, turma, de modo geral, pode também ter a conjugação com aminoácidos, tá? Que alguns aminoácidos têm esse perfil. Um ponto interessante na reação de fase 2 é que quando acontece essa fase 2, o composto ele fica inativo, tá? O composto ele fica inativo, ou seja, ele perde totalmente a sua característica, seja tóxica ou seja benéfica, vai perder o seu efeito, tá? E além disso, essa fase 2 ela vai deixar o composto bem hidrossolúvel. Então, a partir do momento que tem esse composto hidrossolúvel, de modo geral, já fica pronto para ser eliminado.
Então, só fazendo um apanhado geral sobre essa reação de fase 1 e fase 2, sendo que eu vou comentar para vocês mais detalhadamente já já sobre elas. Nós temos aí, né, a reação de fase 1, que é funcionalização, que aí envolve, de modo geral, a participação de enzimas, e essas enzimas podem ser encontradas em vários aspectos, tá? E o que seria isso, de modo geral? Significa que é literalmente a participação aí de enzimas que são localizadas em alguns órgãos metabolizadores, como fígado, rim, intestino, pulmão, plasma. Lembrando que quando eu me refiro a plasma, estou me referindo ao sangue, tá? E lembra, toda vez que tiver a reação de fase 1, vai dar origem a um novo metabólito, tá? E aí esse metabólito pode ter aquelas características que eu comentei para vocês, ativo, inativo ou tóxico. E a reação de fase 2, que é a reação de conjugação, vai fazer com que o metabólito fique conjugado, hidrossolúvel e pronto para ser eliminado. E aí, gente, de modo geral, o que acontece na reação de fase 1? A reação de fase 1, gente, ela tem como principal objetivo, literalmente, levar à exposição ou inserir grupamentos que têm perfil de ser hidrofílico ou ser hidrossolúvel. Como assim? Vamos lá. Muitas vezes eu tenho uma estrutura de uma substância e essa estrutura desta substância, ela tem, por exemplo, radicais como hidroxila. Gente, se vocês encontrarem muita hidroxila, por exemplo, em uma molécula, vocês podem ter certeza que aquela molécula ela vai ter um perfil hidrossolúvel, porque o radical hidroxila tem essa característica de levar solubilidade em água, tá? E aí, muitas vezes, lá naquela molécula, naquela substância, naquele fármaco, já tem, como se diz, já tem a hidroxila, só que muitas vezes essa hidroxila está um pouco apagada. Como assim? Tem outros radicais que acabam inibindo, né, essa ação dessa hidroxila. Nesse contexto, o que é que acontece? A reação de fase 1, ela pode expor mais a hidroxila, por exemplo. Ou então, se não tem hidroxila na molécula, a reação de fase 1, ela pode inserir esses radicais que têm perfil de ser radicais hidrossolúveis, como, por exemplo, a sulfidrila, a própria hidroxila que eu estou comentando para vocês, a amina ou a carboxila, tá? Gente, quando eu falo sulfidrila, a sulfidrila, gente, é um radical que é caracterizado pelo enxofre, o S, e o hidrogênio, tá? Quando eu falo a hidroxila, eu me refiro ao OH-. Quando eu falo amina, é NH2. E quando eu falo a carboxila, é lá daquela função orgânica, né, oxigenada, que é representada pelo quê? É representada pelo carbono dupla oxigênio, que isso que eu estou falando para vocês, carbono dupla oxigênio é chamado de carbonila, e ligada a essa carbonila nós temos uma hidroxila. Então, toda vez que vocês encontrarem carbonila e ligada à carbonila uma hidroxila, eu tenho a função carboxílico, tá? Ácido carboxílico. Então, esses grupamentos, gente, eles têm perfil que hidrossolúvel. Então, quando acontecem essas reações acabam favorecendo em deixar as substâncias mais hidrossolúveis, pronta para ser eliminadas, tá? Contudo, turma, é importante entender que uma vez que modifica um átomo sequer, olha só, turma, uma vez que modifica um átomo sequer, já pode ocorrer, de modo geral, a alteração química da substância. E aí, essa substância ela pode ficar mais tóxica, mais ativa ou inativa. Que é o exemplo que eu trago para vocês aqui dessa questão, dessa bioativação, que é o exemplo da codeína com a morfina. Gente, a codeína,
é uma substância classificada como um antitussígena, né? Ou seja, é utilizada para suprimir, para cessar a tosse. Contudo, a codeína, por ser derivado de um opioide, ela pode ser convertida internamente a partir do processo de metabolização, a partir do processo de reação de fase 1, ela pode ser convertida em morfina. Como assim? Quer dizer que toda vez que a pessoa tomar codeína, essa codeína pode originar morfina? Pode. Se sofrer a reação de fase 1, a codeína ela vai dar origem à morfina, tá, turma? A diferença é que a gente não está tomando a morfina diretamente, a gente está tomando um outro composto e após a metabolização é que dá origem à morfina. E se esse composto dá origem à morfina, a morfina no nosso organismo vai ter o efeito pertinente a ela, que é o que? A analgesia, tá? É tanto, turma, que a codeína, existe o xarope de codeína. Quando se toma o xarope de codeína, esse xarope ele é para ser um efeito antitussígeno. Contudo, turma, quando eu aumento a dosagem da codeína, as miligramas, a concentração dessa codeína, eu passo a ter mais um efeito analgésico do que um efeito antitussígeno. Isso porque quanto mais codeína tiver, maior probabilidade de ser transformado em morfina. Vou até mostrar aqui para vocês as estruturas químicas, só para vocês compreenderem isso, tá? É tanto, turma, que existem alguns medicamentos, né, que são medicamentos analgésicos, que têm associado o paracetamol mais o fosfato de codeína, como, por exemplo, um dos bastante conhecidos, o Paco, tá? O Paco é paracetamol mais fosfato de codeína. Mas por que colocou codeína ali? Porque ela vai ser transformada em morfina internamente. Eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, só um momento. Antes de eu mostrar a imagem, só para vocês compreenderem, turma, toda essa reação de fase 1, que é uma reação enzimática, ela acontece principalmente na região subcelular, tá? O que seria isso? Acontece muito no citoplasma ou dentro das organelas, como, por exemplo, no das mitocôndrias. Então, turma, olha só essas imagens que estão representadas aí por essas estruturas, tá? Nós temos aí 3 substâncias. Nós temos a codeína,
a heroína e a morfina. Lembra que eu comentei anteriormente para vocês que, de modo geral, a codeína, quando sofre o processo de metabolização, quando sofre os aspectos da transformação dela em morfina, ela vai originar a morfina por algumas características de reações. Mas o que eu quero que vocês observem aí, basicamente, a codeína, a heroína e a morfina, elas têm basicamente quase que a mesma estrutura, principalmente a parte superior, né? Mas aí eu chamo a atenção de vocês para a parte inferior, tanto da codeína como da morfina, que é o nosso foco aqui, porque a codeína, em grandes concentrações, quando sofre processo de reação de fase 1, ela acaba originando a morfina. Mas olha só, turma, tanto a codeína como a morfina. Vamos lá para a codeína, a imagem à esquerda de vocês. A codeína, na parte inferior, tanto esquerda quanto direita da codeína, nós temos aí o oxigênio ligado a dois carbonos, né? Nós temos o oxigênio ligado ao CH3 e o oxigênio ligado a um carbono do anel, tá? Da cadeia cíclica. Toda vez que eu tiver o oxigênio ligado entre carbonos, né, ou seja, ele é um heteroátomo, quando estiver ligado entre carbonos, a função orgânica que é éter, tá? Então, pode observar que a codeína ela tem tanto um éter na sua extremidade esquerda como na sua extremidade direita. Olha o que acontece. Quando a codeína ela passa por um processo de reação de fase 1, ocorre a perda, né, de elétron, ou seja, faz um processo de oxidação, e aí entra o hidrogênio nesse oxigênio, em ambos os locais. E aí, em vez de eu ter o éter, agora eu tenho o que, gente? Hidroxila, em ambas as posições, no caso, na morfina, nas suas extremidades, esquerda ou direita. Então, gente, por uma reação, eu mudo uma estrutura e passo a desenvolver uma outra. E essa outra pode ser mais ativa, menos ativa ou tóxica, como eu comentei para vocês, tá? Só para vocês ir relembrando aí que a gente vai ter uma aula só disso também, dessas identificações de estruturas e funções orgânicas nessas estruturas, só para vocês compreenderem, tá? Lá na parte de cima, onde tem o nitrogênio, isso daí são amina, tá? E na heroína, turma, que nós temos aí, por exemplo, o oxigênio ligado a uma carbonila. Lembrando que a carbonila, se vocês observarem, quando eu falo carbonila, de modo geral, essa carbonila, gente, é quando se tem um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, tá? E aí, se eu tenho um oxigênio ligado a uma carbonila e essa carbonila, de modo geral, está ligada também ao metil, isso daí é uma função éster, tá? E é importante nós compreendermos que funções orgânicas são essas, porque essas funções elas vão interferir no efeito, vão interferir na interação com receptores, vão interferir na solubilidade da substância, tá? Então, essa imagem é só para exemplificar o que eu comentei para vocês, né? Da transformação da codeína em morfina. Sai um metil, tá? E entra um hidrogênio aí. Tem uma oxidação e tem um processo de redução. Ganho e perda de elétron. Vamos voltar agora para os slides.
E aí, turma, falando mais detalhadamente dos aspectos associados à oxidação, tá? A oxidação, como eu comentei para vocês, é uma reação onde ocorre uma grande participação de oxigênio, tá? Além disso, e aí, turma, nessa reação de oxidação, existe uma grande participação de oxigênio, por isso que recebe esse nome de oxidação. É muito importante compreender que, de modo geral, acontece por algumas enzimas do sistema P450, que também pode ser chamado sistema oxidase mista, ou P450, ou citocromo P450. E as principais enzimas que ajudam nesse processo aí de oxidação são as enzimas NADPH citocromo P450 redutase e a citocromo B5 redutase. Gente, eu vou chamar a atenção de vocês para o nome final da enzima, redutase. Por que redutase? Porque toda vez que acontece um processo de oxidação que tem perda de elétron, significa o quê? Que o agente é redutor. Por isso que é chamada aí de redutase, tá? Geralmente, as substâncias que participam de um processo de oxidação, ou seja, quais os fármacos, né? Quais as estruturas de fármacos que podem participar desse aspecto da oxidação? Xenobióticos lipofílicos. Lembrando que o termo xenobiótico significa, de modo geral, quando se tem quando é uma substância estranha ao organismo, independente dela ser benéfica ou maléfica, tá? E aí, quando se refere, gente, a xenobiótico lipofílico, é quando tem uma substância que é bastante lipídica, né? Bem lipossolúvel. E aí, quando chega no fígado essa substância com essa característica, aí vem a reação de fase 1 do tipo oxidação. E geralmente o xenobiótico ele recebe elétron. Então, olha só, ocorre a oxidação, ou seja, através do processo de oxidação, as enzimas retiram o elétron da substância, né, e levam esse elétron para o xenobiótico. E essa reação de oxidação pode acontecer, por exemplo, nas membranas, pode acontecer também no retículo endoplasmático, em alguns locais das células dos hepatócitos. E aí, como eu falei para vocês, né, só em relação a P450, que é uma família de enzimas metabolizadoras. E, só um momento. E, turma, a outra reação que pode acontecer, que na verdade toda vez que acontece oxidação, acontece redução, e quando falo de redução, acontece oxidação, não vou comentar sobre a redução, né? A redução, gente, acontece também a partir da enzima citocromo P450, tá? Ou seja, a partir literalmente de uma catalisação enzimática. Já a reação de redução tem uma baixa concentração de oxigênio e ocorre a transferência de elétron. Por quê? A redução ocorre o processo de ganho de elétron. Então, esse elétron acaba sendo transferido para a substância. Um ponto bem importante aqui é que, a partir do conhecimento que eu tenho dos radicais presentes na minha estrutura química, eu posso sugerir uma reação de redução. Por exemplo, vou dar até um exemplo já para vocês, né? Esquemático. Nós temos aí xenobióticos com grupamentos aldeídicos ou aldeídos.
Turma, toda vez que vocês encontrarem uma substância que na sua estrutura química tem um aldeído, possivelmente a reação que vai acontecer ali vai ser uma reação de redução. E o que é o aldeído, professor? É quando se tem uma carbonila, que é carbono duplo oxigênio, e ligada a essa carbonila, esse carbono é um hidrogênio. Se tiver carbonila C dupla O ligada a um hidrogênio, eu sei que isso é um aldeído, tá? Se eu encontrar também, por exemplo, um radical quinona, que seria uma cadeia cíclica de 6 carbono, e nas laterais, no carbono 1 e no carbono 4, uma ligação dupla com oxigênio. Aí sim também vai ser quinona. Alquenos. Então, assim, de modo geral, em óxido, azo e nitro, de modo geral, se eu conheço esses radicais, eu posso olhar a estrutura e já ter em mente qual possível reação vai acontecer ali. E aí, turma, eu posso mostrar para vocês uma reação de redução acontecendo por essa relação esquemática aí do metabolismo do álcool, tá? Como assim? Observa só. Nós temos aqui o etanol, né? Nós temos o álcool, a bebida alcoólica, que é representado por esta estrutura primeiro, de baixo para cima. E se vocês observarem, olha o que é que acontece. Nós temos aí o etanol, lembrando que toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono, principalmente se o carbono ele for um carbono que faz ligação simples, eu tenho aí um álcool, tá? Função orgânica alcoóis. Observa que o álcool, o etanol, ele é metabolizado em uma substância chamada acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase, tá? Álcool desidrogenase converte o etanol em acetaldeído. E aí o meu foco é chamar a atenção para vocês para esse acetaldeído. Olha qual é a função orgânica que está presente neste acetaldeído. É um aldeído. O que seria mesmo um aldeído? É quando eu tenho um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e ligado a esse carbono eu tenho um hidrogênio. E está muito bem representado para vocês nessa imagem aí. Acetaldeído tem a função orgânica aldeído, carbono, dupla oxigênio, ligado a ele um hidrogênio, tá? Então, turma, se eu sei que a função aqui é aldeído, eu já sei que possivelmente quando for passar pela reação de fase 1, a reação de fase 1 que vai ser iniciada aqui vai ser uma redução. O que seria a redução? Ganho de elétron. E observa aí que foi retirado o hidrogênio e entrou-se o oxigênio aí com elétron, tá? Então ganhou-se um elétron, tá? Então aqui é uma reação de redução. E aí, quando o acetaldeído ele sofre essa redução a acetato, que transforma o acetato, tem a participação da enzima acetaldeído desidrogenase. Lembrando que o acetato é a substância volátil que é eliminado pelo pulmão, principalmente da bebida alcoólica. E, turma, em relação à cachaça, a bebida alcoólica, o grande vilão para essa característica da bebida alcoólica é literalmente o acetaldeído, tá? O acetaldeído, gente, que é o composto que leva ao efeito da ressaca, né? Fadiga, cansaço, dor de cabeça, vômito. É esse acetaldeído aí. Quando a pessoa tem muito acetaldeído e baixa quantidade de acetato, há a probabilidade de ter a ressaca. E ainda em relação à reação de fase 1, lembrando que as três principais reações de fase 1 que envolvem as enzimas é hidrólise, oxidação e redução. Agora eu vou falar da hidrólise mais sucintamente, né? Até porque eu já comentei para vocês anteriormente, mas a hidrólise é nada mais, nada menos do que a quebra de uma molécula de água, tá? E essa quebra dessa molécula de água, ela está relacionada a tentar diminuir moléculas maiores em menor, moléculas maiores em menores. E o que se faz nessa hidrólise? A água, gente, é constituída por
H2O. Então, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando se tem a hidrólise, ocorre a separação do oxigênio e um hidrogênio, que aí é chamado de hidroxila, e de um hidrogênio mais, que seria o próton. Aí esses elementos eles acabam se ligando às extremidades, geralmente das substâncias, formando novos compostos menores comparado ao anterior. E quando é que vai ter uma reação de fase 1 do tipo hidrólise? Eu posso olhar para a estrutura química das substâncias e ver a possibilidade de que tipo de reação aconteceu. Como, por exemplo, se eu encontrar o radical aldeído, pode acontecer uma reação de hidrólise. Se eu encontrar o radical cetona, gente, também pode ser que aconteça uma reação de hidrólise, tá? E quando se fala, por exemplo, nessa reação na cetona, é também uma função orgânica oxigenada, que é representado, gente, por uma carbonila ligada entre 2 carbonos, tá? Com ligações simples. E se eu encontrar, por exemplo, o disulfeto também, que é representado por 2 enxofres, S, ligação S ou S2, e nas extremidades desse disulfeto nós temos aí um radical, né? Também pode participar da reação de hidrólise. E as quinonas, que eu já até falei para vocês, né? É quando você tem uma cadeia cíclica com 6 carbono, e no carbono 1 e no carbono 4 nós temos uma dupla ligação com oxigênio, tá? E as principais enzimas, lembrando, se eu estou falando de reações de fase 1, tem participação de enzimas. E as principais enzimas que participam desse processo de hidrólise é a carboxilisterase, pseudocolinesterase e a paroxonase. Lembrando que várias enzimas que participam do processo de hidrólise, gente, elas estão distribuídas no tecido e na região plasmática, tá? No sangue, ou seja, é bem difundido. Então, qualquer local pode ocorrer reação de hidrólise. E aí, turma, só recapitulando aquilo que eu comentei para vocês em relação aos metabólitos que podem ser produzidos a partir do momento que faz o uso, que faz a reação de fase 1. Nós temos aí os fármacos inativos, que se transformam em fármacos mais ativos, que é o que nós chamamos de profármacos, tá? Profármacos, que seria profármacos? Pro significa após, depois. Então, toda vez que eu tenho um profármaco, significa que ele precisa ser metabolizado. Não precisa ser literalmente no fígado, depende do tecido do órgão, mas ele precisa ser metabolizado para depois dar origem à substância ativa, tá? E aí, de antemão, nós temos aí a cortisona, que é um corticóide, que quando é metabolizado se transforma em hidrocortisona. Nós temos a prednisona, que quando ocorre o processo de reação de fase 1 se transforma em prednisolona, que é a forma ativa. Nós temos a prednisona, gente, e a prednisolona são corticoides também, anti-inflamatórios. A azotioprina, que é inativo, mas se transforma em mecaptopurina quando é biotransformado, tá? E aí, quando eu falo da azotioprina, ela é um antimetabólico, é utilizado aí para como se fosse um imunossupressor, diminuir um pouco o sistema imunológico, para diminuir alguns aspectos inflamatórios, tá? Em relação a isso daqui, Tom, eu vou mostrar uma imagem da prednisona e da prednisolona, das estruturas, só para vocês observar que é uma característica mínima que ocorre a transformação e que, teoricamente, já leva à formação de um novo composto altamente ativo. Só um momento.
Turma, observa só nessa imagem, né? Então, turma, observa só nessa imagem que nós temos aí do lado esquerdo a molécula da prednisona e a molécula da prednisolona. De modo geral, vocês conseguem observar alguma diferença entre a prednisona e a prednisolona? Observa bem atento para os radicais, tá? E aí, turma, olha só, quando a gente pensa nessa característica da prednisona e prednisolona, só tem uma mudança aí, que seria o quê? Na inserção da hidroxila na prednisolona. Observa que a prednisona, lá no terceiro anel, de baixo da esquerda para a direita, vocês observam que tem uma função cetona, que seria o quê? Uma carbonila entre dois carbonos, que seria a dupla com oxigênio, carbono duplo oxigênio. Observa que a prednisona, ela acaba transformando em prednisolona em que sentido? Uma ligação ela é rompida e entra o hidrogênio, tá? E aí a prednisolona, ela fica o composto mais ativo. Turma, olha só, é apenas um elemento que entrou aí. Tirou uma ligação e entrou um elemento, tá? E modifica totalmente a característica da substância. É essa substância aí que é literalmente a substância ativa. Lembrando, turma, que ligações duplas ou ligações triplas ou qualquer ligação que seja mais de uma são ligações mais instáveis. Quando os elementos químicos eles fazem ligações apenas com uma ligação, são ligações mais estáveis, tá? Por isso que a prednisolona ela se torna mais estável do que a prednisona. Vou voltar aqui para os slides.
Além disso, turma, é importante também relembrar que eu comentei para vocês que, de modo geral, o que acontece? O processo de fase 1 também, ele podem favorecer o aspecto de potencializar as substâncias, né? Ou seja, substâncias que têm efeitos, mas pode ficar bem mais forte ainda, com um novo metabólito. Exemplo, heroína e codeína, que acaba se transformando em morfina, que eu já até dei um exemplo para vocês. O propanolol, que é um antipertensivo, que tem efeito antipertensivo, mas também sofre uma potencialização, porque modifica algum radical, por exemplo, se transformando em hidroxipropanolol, porque entra uma hidroxila. O diazepam, que é um ansiolítico, que quando tem efeito ansiolítico, mas quando é metabolizado dá origem a uma substância bem mais potente, que é o nordiazepam. E a fenacetina, que é um analgésico, um antitérmico, mas quando é biotransformada, metabolizada em fase 1, se transforma em paracetamol. E aí, só para a gente finalizar essa parte de reação de fase 1, que é funcionalização, envolve as enzimas do sistema enzimático, ou citocromo P450, e aí pode acontecer algumas reações que incluem a entrada e retirada de radicais, como oxidação, hidroxilação, desalquilação, desaminação, e toda vez que acontecem as reações de fase 1, os compostos originados, os metabólitos originados podem ser mais hidrossolúveis, mais reativos e geralmente tem um perfil ativo mais farmacologicamente. E vamos para a reação de fase 2, né? Como eu comentei para vocês, a reação de fase 2, turma, é uma reação de conjugação. Então, o que acontece? É um composto que vai ser conjugado ao metabólito, ao princípio ativo, à substância. Mas, primeiro, para que esse composto ele venha a ser conjugado, precisa do quê? Do composto. Então, esse composto ele tem que ser sintetizado endogenicamente, tá? Para depois ele se ligar ao xenobiótico. Então, o composto foi produzido, a segunda etapa vai ser o quê? A transferência desse composto endógeno para o radical, para a substância. E aí, uma vez que esse composto ele ficou conjugado, modifica literalmente todo o perfil daquele metabólito. Ou seja, a substância, uma vez que é conjugada, gente, ela vai ficar inativa e hidrossolúvel. Eu comentei anteriormente que a reação de fase 1 ela é uma reação enzimática. A reação de fase 2 tem a participação de enzima, mas essas enzimas, gente, elas não vão literalmente agir sobre a substância, sobre a estrutura. Ela só ajuda no processo de transferência do composto endógeno para o metabólito, para a substância, tá? Então, uma das enzimas que participa desse processo de reação de fase 2 é a glicoroniltransferase. O próprio nome está dizendo, ela transfere um grupamento glucuronil, que no caso seria o ácido glicurônico. Essa enzima é encontrada em várias células de mamíferos, tá? E ela é muito importante, gente, porque uma vez que ela consegue conjugar com o ácido glicurônico, esse ácido glicurônico ele tem perfil de deixar a substância hidrossolúvel. Ele é considerado até um antioxidante, porque ele acaba se ligando em radicais para ser eliminado esses radicais livres e não levar consequências ao nosso organismo, tá? E toda vez que o ácido glicurônico está conjugado a um composto, falamos que formou glucoronatos, tá? Glicoronatos seria substâncias que estão conjugadas com ácido glicurônico. No caso, deixando esses compostos mais polares. E em relação à reação de fase 2 de conjugação, lembrando, também pode participar algumas enzimas, tá? Não diretamente do citocromo P450. Ocorre reações de inclusão de radicais como glicuronil, acetil, fosfato e glutamil. E toda vez que ocorre esse processo de inserção desses radicais, vai deixar o composto mais hidrossolúvel e inativo. E se fica muito mais hidrossolúvel, está apto a ser eliminado pelos rins, principalmente. E, para a gente finalizar a nossa característica farmacocinética e química farmacêutica, é importante nós compreendermos o quê?
que as substâncias, elas, da maneira que elas acabam entrando no organismo, elas também têm que sair do organismo. Esse processo aí, gente, é chamado de eliminação ou excreção, tá? E as características químicas das substâncias, elas sofrem muito, leva muita influência nesse processo de eliminação. Por exemplo, substâncias que são lipossolúveis, elas são difíceis de ser eliminadas. Substâncias que são não ionizadas, também são difíceis de ser eliminadas, tá? A característica de pH, né? Essas substâncias são ácido, base fracas, também tem influência aí no processo de eliminação em si. E aí, a nossa primeira e principal eliminação, a primeira que eu vou falar, e a principal meio de eliminação das substâncias é através do sistema renal, tá? Aí o que acontece, turma? O sistema renal, de modo geral, ele tem algumas etapas que levam à limpeza do sangue e retirada dessa substância para ir para os túbulos. Então, pelo processo de filtração glomerular, as substâncias que têm um perfil muito mais hidrossolúveis, elas conseguem ser filtradas e cair nos túbulos renais, tá? E aí, nos túbulos renais, elas vão percorrer até chegar ao ducto coletor e ser eliminado na urina, lá pela bexiga. A não ser que essas substâncias, elas sejam lipossolúveis. Por quê? Substâncias lipossolúveis acabam sendo reabsorvidas para a corrente sanguínea. E uma vez que ela é reabsorvida, ela continua exercendo seu efeito, tá? Ou tóxico ou benéfico. E muitas vezes ela continua sendo lipossolúvel porque não passou ainda pelas reações de fase 1 ou de fase 2, tá? Outro ponto importante é que as substâncias, turma, no processo de distribuição delas pelo organismo, essas substâncias elas podem estar aderidas, ligadas a proteínas. E uma vez que essas substâncias estão ligadas às proteínas, essas substâncias elas não conseguem, como posso dizer, ultrapassar o vaso e nem a parede dos túbulos renais, porque a proteína é uma macromolécula, então ela continua a substância presa na corrente sanguínea, tá? Há uma exceção. Pode até a substância aparecer junto com a proteína na urina, mas se isso acontecer, a gente está tendo lesão renal, tá? E a proteína está passando por essa lesão. Aqui é só para recapitular, as substâncias que são hidrossolúveis ou polares são melhores excretadas, as substâncias apolares ou lipossolúveis, elas acabam sendo reabsorvidas e até se transformar em hidrossolúvel, e substâncias que são ligadas à proteína plasmática não tem como ser eliminadas porque a proteína é uma macromolécula e não consegue favorecer esse processo de filtração. E aqui eu falo de outro mecanismo de eliminação, que também é bastante comum, mas não é o principal, que é a eliminação biliar, ou a excreção biliar. É importante compreender que a bile é uma solução, e uma solução, né? E essa secreção ela é armazenada na vesícula biliar, que fica ali abaixo do fígado, e existe um ducto coletor da vesícula biliar que leva até o intestino delgado. Então, a bile ela é eliminada no intestino delgado. Por que eu estou comentando isso para vocês? Porque é importante comentar essa característica, porque muitas vezes, quando as substâncias elas são eliminadas no ducto, são eliminadas no intestino, elas acabam tendo uma probabilidade muito grande de ser reabsorvidas, tá? De serem reabsorvidas. Por quê? Porque se a substância ainda tiver o perfil lipossolúvel e ela vai para o intestino delgado, acaba sendo reabsorvida para o sangue. E isso aí, gente, aumenta a meia-vida da droga, que é o que nós chamamos de ciclo enterohepático. O que seria isso? A substância é absorvida, mas volta de novo para o intestino. Se ela continuar com o perfil lipossolúvel, ela volta de novo para o fígado e fica nesse processo, tá? Na excreção biliar, substâncias de baixo peso molecular não são secretadas pela bile, tem preferência pela excreção renal. E as substâncias que já estão conjugadas com a glutationa ou com o ácido glicurônico, ou seja, os glicurronatos, eles são melhores secretados pela bile, tá? E aí eu trago uma imagem para vocês, só para vocês compreenderem esse aspecto aí do ciclo enterohepático, que acaba aumentando
a quantidade de substâncias no organismo. Olha só, nós temos aí a hemoglobina, que é uma proteína que está dentro das hemácias, e aí quando essa hemoglobina, quando essas hemácias são rompidas, a hemoglobina é liberada, e a hemoglobina ela vai sofrer alguns processos, né? Alguma modificação. E aí a hemoglobina se transforma em biliverdina, a biliverdina se transforma em bilirrubina, a bilirrubina no sangue não está conjugada, aí a bilirrubina vai para o fígado, onde é conjugada. Uma vez que essa bilirrubina é conjugada com ácido glicurônico ou com a glutationa, ela acaba indo para a vesícula biliar e é secretada com a bile no intestino delgado. No intestino delgado, essa bilirrubina conjugada vai ser transformada em estercobilinogênio. O estercobilinogênio acaba sendo absorvido novamente pelas células intestinais e cai no sistema porta-hepático e vai lá para o fígado, onde pode dar origem de novo à bilirrubina não conjugada, ou ir para o sistema renal e ser eliminado em forma de urobilinogênio, que é o que dá essa característica aí amarelada das fezes e da urina. E a nossa última excreção ou eliminação de substância é pelos pulmões, e aí é importante compreender que essa eliminação pelo sistema pulmonar, ela acontece basicamente quando as substâncias elas têm um perfil volátil ou gasosa, que é o exemplo aí do acetato, que é oriundo do processo de metabolização do álcool, que eu mostrei para vocês anteriormente. E em relação à bebida alcoólica, o álcool, existe um aparelho que leva essa medição, né, que é o bafômetro, que determina a concentração de álcool por sangue no plasma. E é muito bem conceituado esse teste. E nós temos dois parâmetros muito importantes de eliminação das drogas, tá? Que é a meia-vida e a depuração. Vocês já estão bem cansados de saber que quando se fala em meia-vida plasmática, a gente se refere a um termo cronológico, ao tempo, que demora para uma substância ser reduzida pela metade. Então, se eu tenho 100 miligramas, ingerir 100 miligramas de uma substância, e depois de 3 horas, essa substância ela foi reduzida pela metade, ou seja, de 100 foi para 50, então eu tenho aí a meia vida dela, que é 3 horas, tá? Enquanto a depuração, gente, se refere, ou clerência, se refere à eliminação da substância do nosso organismo, limpeza da substância do nosso organismo. Só que essa depuração, ela está muito associada às características também de depuração dos órgãos, né? Porque existe um perfil de clerência do fígado, clerência renal, clerência cerebral, para depois ter uma eliminação geral do corpo. E em relação à fase farmacodinâmica, a gente vai ter uma aula, gente, depois das provas, somente da fase farmacodinâmica e os efeitos químicos, tá? Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala da fase farmacodinâmica, nós estamos nos referindo ao quê? Ao local de ação, ao mecanismo de ação e ao efeito. O que nós vamos estudar? Quais são as principais ligações químicas que as substâncias fazem com receptores? Né? Ligação iônica, covalente, hidrofóbica, ponte de hidrogênio. E como é que acontece esse processo? Vamos falar do encaixe perfeito, vamos comentar de dois tipos de substâncias, né? Na verdade, duas classificações dos fármacos, que são os fármacos estruturalmente específicos e os fármacos estruturalmente inespecíficos. E vamos falar de alguns aspectos associados à conformação das substâncias, né? Da rotação das substâncias, que isso influencia no seu efeito. Mas isso só depois da prova. E, para a gente finalizar, só para vocês compreenderem que quando nós pensamos nessa relação da fase farmacêutica, da fase farmacocinética e farmacodinâmica, isso aqui tudo, gente, tá associado a uma característica para ter um efeito de uma substância, tá? E elas trabalham em conjunto, não é que acontece uma fase para depois a outra, tá? Mas elas trabalham paralelamente. Lembrando, fase farmacêutica envolve aquela característica de desintegração e diluição, né, de solução. A fase farmacocinética envolve o movimento do organismo, da substância no organismo, a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E a fase farmacodinâmica está relacionada ao efeito propriamente dito, tá?
Ok, turma? Alguma pergunta, algum comentário?